Graça e paz. Estamos nos dirigindo à noiva do Cordeiro com muita reverência, com muito amor, porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo, os remidos do Cordeiro, se tornam a noiva, a esposa do Cordeiro. E quando chegamos neste capítulo 19 de Apocalipse, refere-se já às bodas, ou seja, o casamento do Cordeiro e todos aqueles que são chamados. Jesus, em seus ensinos, em suas parábolas, já havia dito sobre isso, sobre as bodas, sobre o casamento. Então isso é muito importante. Ele conta a parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e outras 5 eram nécias. E as 5 prudentes entraram nas bodas do Cordeiro, enquanto as imprudentes, também chamadas loucas, ficaram do lado de fora e batiam na porta, pedindo para entrar, e lá dentro era respondido para elas: afastai-vos, não as conheço. Então é muito importante estarmos atentos aos ensinos da palavra, tanto ao amor quanto à severidade de Deus. Que Deus continue nos abençoando na leitura deste livro maravilhoso de Apocalipse. No capítulo 18, nós vimos a queda da Grande Babilônia. E no capítulo 19, também vai mencionar isto. Nós temos 2 momentos importantes aqui no capítulo 19 de Apocalipse. Passamos então a leitura neste dia 27 de dezembro de 2020. Apocalipse 19, verso 1. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízes, os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então existe uma onda de louvor nos céus. João diz que ele ouviu no céu. Isso é muito importante aqui. Ele não ouviu do céu uma grande voz. Ele ouviu no céu uma grande voz, uma numerosa multidão, que aqui podemos entender como aquela multidão lavada, remida no sangue do Cordeiro, que aparece lá no capítulo 7 de Apocalipse. E aqui nessa exaltação de louvor, aleluia, uma palavra que significa louve ao Senhor. E diz: a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Então o nosso Deus é realmente digno de receber toda a glória. Os seus juízos são justos e são verdadeiros. Ele julgou a grande meretriz, todo esse sistema corrompido, mundano, tudo aquilo que teve origem no fruto do conhecimento do bem e do mal, aquilo que iniciou-se ali, quando o homem achou que seria Deus, conhecedor do bem e do mal, que governaria a sua própria vida. Então nós vemos ali se desenvolvendo na humanidade. São os povos, porque a grande meretriz ela está sobre as muitas águas, que são os povos, as multidões.
Então toda essa multidão confusa, toda essa multidão perdida nas diversas falsas religiões, nos conceitos ideológicos e filosóficos deste mundo, no apego às riquezas, aos comércios mundanos, tudo aquilo que foi desenvolvido ao longo da humanidade, contrário a Deus, todo esse regime oposto a Deus. Tudo isso foi julgado. Julgou a grande meretriz que corrompia a terra. É apresentado aqui, esse sistema mundano, ele é apresentado como uma mulher. Nós vemos isso em algumas ocasiões na Bíblia, como aquela mulher em Apocalipse capítulo 12, que representa o povo de Deus. Agora vemos esta outra mulher, que representa os povos ímpios, mundanos deste mundo. E nós vamos ver em seguida uma outra mulher, pura, santa, que é a noiva de Cristo, que é a igreja do Senhor. E a exaltação que há no céu, todo o louvor que existe no céu, a alegria no céu, é porque Deus julgou essa grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e vingou das mãos dela o sangue dos seus servos, porque esse sistema mundano está com as suas mãos sujas do sangue dos servos de Deus. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A fumaça do juízo sobe como uma fumaça de destruição, como uma cidade que é destruída e a sua fumaça sobe, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, que de longe podia ver a fumaça da destruição daquelas cidades pecadoras. Versículo 4. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Então esses seres celestiais que já foram apresentados aqui em Apocalipse se prostram, já se prostraram outras vezes, então sempre nestes momentos de vitória se prostram e exaltam e adoram aquele que está no trono. Deus está no trono, ele rege, ele governa. E dizem amém, aleluia, ou seja, louve ao Senhor. Verso 5, saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então aquela voz sai do trono, ela não sai daquele que está assentado sobre o trono, mas sai do trono, ou seja, tudo aquilo que dá aquela apresentação da glória, do poder, do governo de Deus, porque o trono representa o governo e o poder de Deus, e tudo isso exclama, dai glória a Ele, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos, e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então essa voz poderosa, e aqui apresenta esta outra figura de mulher,
uma esposa. E essa esposa é a noiva de Cristo, é a igreja do Senhor, pura, vestida de linho finíssimo, resplandecente, puro, são os seus atos de justiça. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, mais uma vez, João recebe a ordem de escrever. E ainda dizendo, bem-aventurados, aqui é uma bem-aventurança para aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Que maravilha é isso! Saber que por meio de Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós fomos chamados a participar, fazermos parte do povo de Deus. Fomos chamados às bodas do Cordeiro. Jesus contou uma parábola que um rei, um senhor, ele preparou uma festa para as bodas do seu filho e chamou alguns convidados. E quando chegou o momento da festa, um desculpou-se dizendo, comprei uma fazenda, não posso ir. Outro disse, comprei uma junta de bois, não posso ir. Outro disse, estou comprometido, acabei de casar-me, não posso ir. E o Senhor ficou indignado com aqueles maus convidados e mandou que chamasse a todos. Todos que fossem encontrados no caminho fossem convidados àquela ceia, para que a casa estivesse cheia. Deus anseia que a sua casa esteja cheia daqueles que foram remidos por Jesus Cristo. Verso 10. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isto, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João ficou tão maravilhado ante aquela visão, porque era algo assim realmente muito extraordinário, muito grande, muito sublime. E ele, naquele momento de êxtase, digamos assim, ele faz intenção de prostrar-se diante do anjo, como uma reverência àquele anjo. Mas o anjo disse, não faça isso. Eu sou servo igual você. Eu sou seu conservo. Adora a Deus. Adora a Deus. Somente a Deus devemos adorar. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, Jesus estava jejuando há 40 dias. E Satanás mostrou a Jesus todos os reinos deste mundo, todas as riquezas, todas as glórias deste mundo, que nada mais é do que essa grande meretriz. Satanás ofereceu para Jesus uma meretriz, para que ele se prostrasse e adorasse. E Jesus o rechaçou, dizendo, para trás, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Jesus não queria uma prostituta, Jesus queria uma virgem, Jesus queria uma noiva pura, Jesus queria a sua igreja. Adora somente a Deus. Este é o testemunho de Jesus e o espírito da profecia. Na segunda parte do capítulo 19, está escrito assim, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, muitas coroas.
e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Então agora, João, escrevendo a sua visão, escrevendo a revelação, o Apocalipse, ele vê o céu aberto. Ele vê um cavalo branco e vê um cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro. Aqui já diz que o seu nome é Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Julga e peleja. Ele julga e guerreia com justiça. Olhos como chama de fogo, porque ele tudo vê. Na sua cabeça muitas coroas, porque ele é o grande vencedor. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. A Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobrará todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, até esse momento, há um nome ainda não revelado, um nome glorioso para Jesus Cristo. Está vestido de um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Jesus é aquele que pisou o lagar da ira de Deus. Este sangue aqui, podemos dizer que é o próprio sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Podemos dizer também que é o sangue dos mártires, dos santos que foram mortos pela fé em Cristo Jesus. E também podemos dizer que é o sangue dos seus inimigos que foram derrotados. E o seu nome é o Verbo de Deus, é o Logos Theou, é a teologia. Em João capítulo 1, versículo 1, diz que o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. No versículo 14 de João 1, diz, e o Verbo se fez carne. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, ele é a palavra eterna de Deus. Seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. O nosso Deus, ele é o Senhor dos exércitos. E neste momento vem os exércitos celestiais. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa no lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. A sua palavra é uma palavra poderosa. O seu governo é um governo poderoso, representado aqui neste cetro de ferro. E ele pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, ou seja, Jesus Cristo exercerá justiça sobre a terra. Isso é muito importante que nós tenhamos em nosso coração, em nossa mente e base da nossa fé. E tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui nós vamos mencionar o nome. Primeiro, o seu nome é fiel e verdadeiro. Segundo, o nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Um terceiro nome, o Verbo de Deus. E o quarto nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este nome está visível para que todos possam ver. Está bem grifado. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Jesus Cristo. Aleluias. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde reunir-vos para a grande ceia de Deus. Então aquele anjo resplandecente no sol, ele faz uma convocação a todos os pássaros que venham para a grande ceia de Deus, para que comam carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos,
carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então aqui nos fala claramente que todos os seguidores da besta, eles sofrerão o julgamento final. Verso 19: E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. A besta, o anticristo, ele exercerá um poder sobre a terra e ele terá o apoio dos reis da terra, dos presidentes, dos governadores, dos grandes organismos internacionais que estarão aliados, que formarão uma aliança com o anticristo. E é uma aliança contra Deus. E exercerá perseguição. E por um tempo terá autoridade para matar muitos daqueles que resistirem e não aceitarem a marca da besta. E aqui está falando de uma grande guerra mundial. Uma batalha final. E aqui nessa batalha final, os céus se abrem e o próprio Jesus Cristo vem. Pense bem como será este momento. E ali estarão reis, comandantes. E prestem atenção. Versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, neste lugar de morte. E nós encontramos alguns precedentes bíblicos sobre essa passagem para o outro lado, para o além, sem a morte física. Enoque foi arrebatado para os céus. Elias foi arrebatado para os céus. E aqui nós vemos que a besta e o falso profeta serão aprisionados e arrebatados, levados vivos para o lago de fogo que arde com enxofre. Porque eles serão instrumentos assim tão extraordinários de Satanás, do dragão, que também receberá o seu justo juízo, nós veremos no capítulo 20. E a besta e o falso profeta serão lançados vivos, dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Verso 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então nós vemos aqui, nesse momento histórico que está por vir, esta grande batalha chamada Batalha do Armagedon, no Vale de Megido. Haverá esta batalha, como já foi citado nos capítulos anteriores. Uma grande batalha, quando os exércitos do anticristo reunirão numa batalha contra todos aqueles que não aceitarem a marca da besta e nem adorarem a sua imagem. E Jesus Cristo virá, e com grande glória e poder, ele vencerá a besta e todos os que receberam a marca da besta, que adoram a sua imagem e que compõem o seu apoio, serão mortos. Serão mortos. Jesus é o grande vencedor. E com Cristo Jesus, nós somos grandes vencedores. Esses eventos aqui estão relacionados à sétima trombeta. Tudo aquilo que está resumido naqueles versículos do capítulo 11 de Apocalipse. Agora já vai chegando
ao seu desfecho. E chegará ao seu desfecho no capítulo 20, que será a leitura de amanhã. Que você possa continuar lendo a palavra de Deus, meditando nos seus ensinos, orando, buscando a graça, a direção de Deus, para entender estas coisas, não apenas na sua mente, mas em seu espírito, e assim adquirindo fé, adquirindo confiança, perseverança em nosso Deus, porque é muito importante que nós perseveremos até o fim. Como foi citada aqui a parábola das 10 virgens, aquelas 5 que eram prudentes, que tinham azeite de reserva e suportaram a vigília até o fim e encontraram-se com o noivo. Deus os abençoe, Deus esteja convosco, em nome de Jesus. Amém.